Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, o nosso Contraficast, o nosso podcast está de volta e na nossa última conversa, no nosso último Contraficast, a gente falou sobre o mês da consciência negra. A gente está fazendo essa conversa no dia 1º de dezembro de 2022, mas é para fazer um balanço, na verdade, sobre o mês da consciência negra que terminou no dia 30. Mas a luta contra o racismo, ela não para, ela tem que ser perene, ela tem que ser constante. E para isso a gente tem novamente aqui o Almir Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Contraficute, justamente para a gente falar sobre esse mês e sobre o eterno combate ao racismo que a gente tem que manter na nossa sociedade. Almir, obrigado mais uma vez pela participação. Vamos fazer uma conversa então sobre esse mês de novembro, o mês da consciência negra, fazendo de fato um balanço, né? O que é que a gente pode dizer em relação a esse período em 2022? O que foi feito, quais são os números? Eu sei que você tem alguns números para falar, inclusive sobre casos de racismo que aumentaram. A gente vai citar aqui também ao longo dessa conversa, não querendo aqui me alongar na introdução, mas a gente tem vários casos. Tem o caso de Curitiba, tem o caso do Gilberto Gil, da Benedita da Silva, tem o caso do Estadão, que fez um editorial para se referir a um menino negro, a um menino branco, neonazista inclusive, que entrou atirando em duas escolas lá no estado do Espírito Santo, matou pessoas. Ele é branco, neonazista, e ainda assim o Estadão faz um editorial colocando como ilustração da imagem, da matéria, uma mão negra segurando uma arma. Ou seja, são os casos de racismo. O que a gente pode dizer, Almir? Ô André, obrigado aí mais uma vez por me convidar para fazer esse podcast. André, vou dizer para você, nesse mês de novembro, acho que o balanço ele tem 2 pontos. Ele é um balanço positivo em relação às atividades que ocorreram em todo o país. A nossa confederação também fez uma série de matérias, uma série de publicações importantes em relação ao mês da consciência negra. E eu percebi também que vários sindicatos, várias federações fizeram isso também e outras classes trabalhadoras. Agora, tem um ponto negativo, é que os casos de racismo, ele continua de forma bem acentuada. E durante esse período, a gente registrou uma série de questões. O Gilberto Gil, que é um grande artista, um grande cantor negro baiano, que foi ministro da Cultura. Patrimônio nacional, não é? A gente pode dizer. Patrimônio nacional. É verdade, verdade. Membro da Academia Brasileira de Letras, né? Uhum. O Gilberto Gil foi hostilizado no Catar por torcedores bolsonaristas, né? Esses extremistas que até hoje continuam fazendo esse tipo de manifestações que são totalmente estapafúrdia, não cabe nesse momento. A Benedita da Silva, ela fez uma grande fala na Câmara dos Deputados, falando de alguns casos, né, em relação ao racismo, inclusive do Gilberto Gil, e ela falou também do caso do Odivaldo, que foi no dia 22 desse mês, em Curitiba. Ele foi espancado, inclusive... Odivaldo, só para a gente ilustrar, um músico negro lá de Curitiba, uma figura queridíssima da sociedade curitibana, muito conhecido, foi simplesmente agredido a cacetadas, com cacetete mesmo, por um branco neonazista. Isso. E, inclusive, ele colocou o cão dele para morder o Odivaldo, né? Então, assim, a que ponto chegamos? A Benedita, que fez todo esse balanço na Câmara dos Deputados em seu discurso, ela falou também sobre ela, que foi nesse início de semana hostilizada também no aeroporto de Brasília, então com palavras racistas, entendeu? O rapaz, ele estava no balcão dele, junto com a mulher e um filho. Ele saiu para ir junto à Benedita para fazer essas ofensas. Então, assim, é um mês que realizamos uma série de atividades, mas é um mês que também sofremos com bastante casos de racismo, né? De racismo. Então, eu sempre digo, a luta racial, a luta contra o preconceito, contra o racismo, ela tem que ser constante
todos os dias. Ela não pode ter trégua, André, porque esses casos vão continuar acontecendo. Agora, houve um aumento de casos nos últimos tempos, né? A gente não tem aqui os números exatos, mas você falava, antes da gente bater esse papo, só para quem está ouvindo aí, a gente contextualizar, né? Para a gente poder explicar como funciona. A gente, claro, faz uma conversa antes, né? Enfim, para definir a linha do que a gente vai dizer, aquilo que a gente pode citar, enfim, né? Uma pré-conversa. Toda entrevista tem isso, é padrão, né? Mas aí você falava, Almir, desculpa, aí você falava sobre alguns números, né, de estados onde os casos de racismo aumentaram, né? Isso. Eu peguei alguns casos rapidamente, estava olhando em Porto Alegre, os casos registrados na delegacia de polícia, ele aumentou em relação ao ano de 2021, no mesmo período, 132%. Em Tocantins, a Secretaria de Segurança Pública, ela comentou que houve um crescimento nesses casos de 41% no estado. E em São Paulo também. Em São Paulo teve um aumento muito grande em relação ao ano de 2020, 21 e 22, e fazendo essa totalização, hoje chega a 625% os casos em relação a esses últimos 2 anos. Então, são gritantes, né? Pegar o Rio de Janeiro também teve um volume muito grande de racismo e acompanhado a isso, a gente percebe também o aumento da violência policial. Então a gente precisa destacar esses pontos, esse crescimento, fazer um estudo em relação a isso, porque nesse novo governo do presidente Lula, com certeza a questão racial ela terá um foco muito importante e uma atuação muito grande do movimento negro também em relação a isso. Ótimo. A gente tem aí no novo governo, então, na verdade, a volta, vamos dizer assim, a gente está acendendo novamente o interruptor de uma luz no fim do túnel para que o racismo possa ser combatido, né? Enfim, para que as ações que vinham sendo construídas ao longo dos governos populares de Lula e Dilma, elas voltem a acontecer. O racismo, como a gente sempre diz, é algo estrutural, né? O racismo é um racismo estrutural e precisa ser combatido todos os dias. As políticas, elas são muito importantes, né, o Almir, mas é importante também a conscientização da própria sociedade. É assim, se você tem políticas públicas, elas são, volto a dizer, necessárias, essenciais, mas cada um de nós deve fazer a sua parte. No caso, por exemplo, a hora que você falava da Benedita da Silva, o cara se levantou da mesa onde estava para ir até onde estava a Benedita para agredi-la, para hostilizá-la, para ofendê-la. A gente precisa, nesses casos, né, sejamos brancos, amarelos, verdes, enfim, a gente precisa também se levantar para defender, para lutar contra o racismo, para evitar, para combater esse tipo de caso. Isso também é muito importante, não é, Almir? Não, com certeza, com certeza. Eu quero pontuar essa questão. As políticas afirmativas do governo Lula no passado, ela ficou comprovada que ela deu resultado. Claro que precisa aprimorar, a gente precisa avançar mais. Essa questão do retorno da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, o CEPIR, vai voltar com muita força. Isso vai ajudar muito a nossa luta e também a reformulação da Fundação Palmares, né, que do jeito que estava, com o negro racista, ela não funcionou. Até porque esse governo também não funcionou. Então a gente precisa de avançar nessas estruturas para que a gente volte com essas políticas, que a gente consiga implementar realmente a Lei 10.639, que ela obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. E com isso a gente vai trazer as pessoas não negras, porque essas atitudes que vêm acontecendo, ela precisa de ter uma força muito grande também dos brancos antirracistas. Então, quando a gente vê um ato desse que ocorreu em relação a Benedita da Silva, a gente precisa nos posicionar, a gente precisa questionar e cobrar dessas pessoas. Então, é uma luta de todos, uma luta dos negros, a luta dos brancos antirracistas também. A gente precisa mudar essa visão, que eu acho que vai avançar muito com a educação.
E esse governo está muito disposto a mudar esse quadro, e com a educação a gente vai avançar nesse sentido, né, de uma visão diferente contra o racismo e contra o preconceito racial. Sim, de não ter tolerância, né, em relação ao racismo. O caso, por exemplo, que aconteceu, que a gente citou agora, né, do músico negro em Curitiba, que foi hostilizado, as imagens elas rodaram pelas redes sociais, mostrando claramente o que aconteceu. O músico, por ser negro, simplesmente por ser negro, foi ofendido. As falas do agressor, que inclusive foi preso, né, essa semana, as falas do agressor são pesadíssimas, né? Compara o músico ou coloca, né, na imagem do negro o morador de rua, fala que morador de rua tem que ser morto, enfim, algo desse tipo, né? Aí até duplicando, vamos dizer, a discriminação, né, com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, sejam elas quem forem, e a população negra, né? Ou seja, é uma pessoa que estava ali, como você disse, com um cachorro, mandou o cachorro atacar o músico, ele deu cacetadas, com cacetete mesmo, né? Tinha, inclusive, indumentárias, né? Ele estava vestido com roupas que remetem a figura dos neonazistas, acho que com um pingente também alusivo a isso. E, no entanto, ali no entorno, as testemunhas, tudo bem, elas têm medo também de reagir numa hora dessa, mas a maior parte dos casos em que isso acontece, as pessoas elas se limitam a fazer o quê? A filmar, né? É importante denunciar e tudo, mas o Edivaldo estava sofrendo agressões, ele vai ter que fazer uma cirurgia por causa dessas agressões, né? Então é assim, quando a gente fala em aumento de casos, só para concluir aqui o raciocínio, Amir, quando a gente fala em aumento de casos, a gente fala o número é gritante em 600%, em 125% e tudo, mas que seja um caso a mais já é gritante, não é, Almir? Sim, com certeza. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. O Brasil tem mais da metade da população composta por negros e negras, né, que já sofrem no mercado de trabalho, na vida social, com a violência policial, com preconceito, com tudo isso. Eu acho que um caso já é um problema que a gente precisa atacar. Então, assim, isso deixa a gente bastante chocado, né? E uma das coisas que a gente chegou a comentar é essa questão mesmo que ocorreu no Espírito Santo, do menino que tinha ideais neonazistas, né? Que matou algumas pessoas numa escola, atacou em outras escolas, ferindo várias pessoas. E no entanto, a matéria do jornal Estadão, ela fala o caso, mas expõe uma mão negra segurando um revólver. Isso mostra o quanto esse meio de comunicação, principalmente o Estadão, né, ele é racista, né? E esse tipo de caso a gente vê diariamente nos jornais, né? Então a forma de atacar as pessoas negras tem sido constante. Eu lembro sempre de um caso, de um tribunal em Campinas, em São Paulo, que teve um jovem branco que ele cometeu um crime, e a juíza ela colocou na sentença lá dizendo que ela estranha um jovem branco claro, de olhos azuis, ter esse estereótipo de bandido, porque para ela, né, o bandido ele tem que ser negro e não branco. Então é esse tipo de coisa que a gente vai vivendo. Por isso que a gente tem que mudar isso com educação e questionamento. A gente tem que questionar muito, tem que falar muito sobre isso, porque é inaceitável. Imagine estampar uma mão negra segurando um revólver para ilustrar uma matéria branca. O racismo estrutural ele é tão grande no nosso país que basta ver aquela foto, pronto, já acha que foi um jovem negro que fez isso, né? Muito bem. Agora, a gente estava falando agora sobre Gilberto Gil, sobre a Benedita da Silva, falamos até o próprio Lula, né? Que o Lula é uma pessoa, ele não é negro, mas enfim, ele faz parte também de vamos dizer, um hall de personalidades, são 200 nomes, na verdade, que fazem parte de um projeto chamado, feito pelo Memória Sindical, que envolve a CUT e outras centrais sindicais, enfim, a UGT, a CSB, a Força Sindical, outras centrais sindicais, que listaram 200 personalidades, né, e que o projeto chama Brasil em 200 Nomes, e desses 200 nomes,
muitos, mas muitos, eu diria, acho que talvez até mais que a metade, são personalidades negras, né? E aí está o Gilberto Gil, aí tem Machado de Assis, tem a Marielle Franco, enfim, tem uma série de personalidades que são listadas ali como figuras importantes na construção do Brasil. Só para poder contextualizar, na semana passada eu conversava com a Natalina Lourenço, que é a secretária de combate ao racismo da CUT, ela é professora, inclusive, e ela dizia sobre a construção do Brasil pelas mãos da população negra. Então ela nos remete à história, né, que os negros foram sequestrados da África, trazidos, escravizados no Brasil e formaram, na verdade, a primeira classe trabalhadora. Sendo a primeira classe trabalhadora, automaticamente já são as mãos que construíram as riquezas desse país e, no entanto, até hoje, a população negra não tem direito a essa riqueza. Não é? Então, Almir, eu queria, assim, e aí a CUT vai fazer um recorte, né, sobre essas personalidades e tudo para destacá-las sobre a sua importância realmente. E aí eu queria que você comentasse do verdadeiro papel da população negra na construção não só da independência, o projeto é alusivo aos 200 anos de independência, mas não só a independência, mas na construção do que a gente é hoje mesmo, do que é o Brasil. Sim. Não, esse projeto, ele é muito importante, né? Você listar 200 pessoas, provavelmente tem até mais, mas eu acho que é uma iniciativa super importante, destacar as figuras negras que ajudaram o Brasil, mesmo ser o Brasil que é hoje, o Brasil que é hoje não no sentido do extremista que está saindo, mas o Brasil que nós vivemos, que nós tivemos a oportunidade de conviver no período Lula e Dilma, e até em outros governos, né? Então, isso é fundamental. E isso desmistifica também um pouco daquela questão que eu estava falando. Quando a gente fala dos sindicatos, das principais manifestações dos trabalhadores, muita gente lembra, principalmente no dia 1º de maio, dos anarquistas, da construção dos sindicatos, nas grandes greves, mas é importante lembrar que a Natalina fala, os primeiros trabalhadores aqui no Brasil foram os negros e as negras que foram sequestrados da África, negros livres, libertos, que foram sequestrados para trabalhar à força no Brasil e gerar riqueza. Agora eu quero destacar que em 1857 teve uma greve negra na Bahia que paralisou totalmente Salvador. Foi uma baita greve. E, olha, em 1857, a greve dos negros de Ganhos. Então, assim, a gente precisa resgatar essa história. A gente também precisa falar da importância da formação dos sindicatos, das grandes lutas, das grandes greves, mas tem que inserir essas questões negras, porque não foi somente essa greve. Teve várias greves no Brasil e os trabalhadores, quando se organizavam, os trabalhadores escravizados se organizavam, inclusive para fugir para os quilombos, já era uma organização de trabalhadores. Sim, já era uma resistência, né? Isso, uma resistência. Então a gente precisa resgatar isso, a gente precisa resgatar esse período, porque o legado dos negros foi muito grande no Brasil. Quer ver, na questão mesmo da siderurgia, vários negros de determinados países que dominavam essa tecnologia, eles foram concentrados em Minas para poder extrair ouro. Então teve uma série de outros negros e negras que ajudaram a construir e desenvolver esse país. Mas esse legado é somente o que eles acham que é um lado negativo que eles colocam, né? Expõem até hoje, inclusive nos livros escolares. São coisas que a gente tem que mudar. E essa proposta, ela é fundamental. Eu acho que é importante, sim, a gente tem que destacar as figuras negras, como outros países fazem também, de modo que a gente possa, com isso, ajudar no convencimento, mudar o pensamento de muitas pessoas, né, que não conhece que o André Rebouças foi um grande engenheiro. Exatamente. E aí, antes de você citar o nome do André Rebouças, eu só queria fazer aqui o link, de explicar até o porquê que eu citei o Brasil em 200 nomes, que é justamente para destacar uma outra iniciativa que é da Contraficute, inclusive está no portal. Se você não foi ler ainda, se você não leu ainda, tem que pesquisar lá, tem que procurar no site, no portal da Contraficute, que foi feito esse mês. Foi feito um material a respeito do combate ao racismo. E justamente tem lá matérias que falam sobre o André Rebouças, sobre o Castro Alves, sobre o Machado de Assis, entre muitos outros que
tiveram uma participação muito importante, essencial, fundamental na história do Brasil. Então, só para fazer esse link, a gente citou o Brasil 200 em 200 nomes, justamente para falar sobre isso que a Contraficute coloca no seu site para dar destaque realmente a essas personalidades, né, Almir? Não, com certeza, André. Como eu falei, o mês da consciência negra, nós fizemos um trabalho de informação muito importante, não só para a categoria, como para a sociedade também. E numa dessas matérias nós fizemos isso, um destaque a várias personalidades que muita gente não conhece, né? Precisa conhecer a história que eu falo, André Rebouças, Machado de Assis, Luiz Gama, tem uma série de outros. Então a gente tem que fazer esse destaque, pessoas importantes já naquela época e que muita gente não conhece. Eu acho que fazer esse resgate dos nomes, colocando a história de cada um, ela vai ajudar muito, com certeza. Muito bem. Almir, agora um outro tema que a gente fala rapidamente aqui é o seguinte, e aí envolve até, a gente vai fazer uma conversa com a Fernanda Lopes, obviamente aqui no Contraficast, para falar sobre os 21 dias de ativismo contra a violência, pelo fim da violência contra a mulher, mas essa é uma campanha da ONU, né, para quem não sabe ainda, é uma campanha da ONU, é feita em nível mundial, chama 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, só que no Brasil é 21 dias, são 21 dias de ativismo porque começam justamente no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, porque a mulher negra brasileira é vítima em potencial da violência, né? A gente está nesse período ainda, só para a gente destacar então que isso também faz parte do mês da consciência negra, né, Almir? Claro, ela chega a ser um desdobramento, né? O mês da consciência negra, a gente aborda uma série de questões raciais, e a questão da mulher, a gente precisa destacar muito. A mulher negra, ela, como eu falei, no mercado de trabalho, ela tem um salário menor do que o homem branco, da mulher branca, e em alguns casos até do homem negro. O feminicídio, né? Quando pega a maioria dos casos de feminicídio, esse tipo de crime atinge a população negra, principalmente as mulheres, principalmente as mulheres em si. Na questão da Covid-19, dessas tantas mortes que ocorreram no Brasil, uma boa parcela dela foram pessoas negras e mulheres, principalmente. Então, assim, eu acho que esse é um debate que a gente tem que ampliar. Como eu falei, a discussão racial a gente tem que continuar fazendo, independente do período, porque ela é constante, e a questão da mulher negra a gente tem que dar uma atenção muito grande em relação a isso. Eu acho que as mulheres estão bastante organizadas nessas lutas, as mulheres negras têm se organizado cada vez mais. A gente teve alguns avanços nesses últimos períodos aí em relação a eleições, tanto na eleição passada para vereadores e prefeitos, como agora para deputados, mas foi um passo ainda muito pequeno. Mas a gente precisa estar nessa luta cada vez mais forte para que a gente possa avançar. Então, esses 21 dias começam a partir do dia 21, mas ele tem que continuar até 21 de novembro de 2023 e aí por diante. Ou como a gente sempre diz, até o dia 30 de fevereiro, né? Que seja uma data que não existe, portanto nunca tem que terminar, né? Isso. É verdade. Muito bem. Almir Aguiar, secretário de Combate ao Racismo da Contraficute, falando aqui, fazendo um balanço sobre o mês da consciência negra. Almir, a gente está chegando ao final desse Contraficast. Fica a pergunta, né? Se há alguma coisa aí que você queria citar ainda, destacar aqui para a gente poder encerrar essa nossa boa conversa, sempre boa conversa sobre combate ao racismo. André, o que eu quero é que essa posse do presidente Lula chegue logo para que a gente possa implementar essas políticas afirmativas, continuar colocando negros e negras nas universidades e, num segundo momento, que a gente possa avançar nas contratações. É importante que após o curso universitário, a gente avance no mercado de trabalho. E na categoria também, dos bancários, a gente precisa que o banco se conscientize disso.
Maravilha. Almir Aguiar, secretário de combate ao racismo da Contraficute. Mais uma vez, obrigado pela essa nossa conversa. Obrigado a você também que acompanhou a gente até aqui, ouviu a gente até esse finalzinho de bate-papo. A gente se fala numa próxima edição do Contraficast. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais. Breve tem mais. Breve tem mais.